Fala pessoal, beleza? Heltor 1301, Luan aqui comentando um review de um Sitting Goals 50 centavos, 9 players que um amigo meu, o Patrick, pediu para eu dar uma revisadinha para ele, para ajudar ele na questão dos ranges que ele tem que chovar, que ele tem que foldar, etc. Não sou regular atualmente desses Sitting Goals de uma mesa turbo, mas já joguei algumas vezes e creio que a estratégia é muito simples, muito fácil de explorar o pessoal que joga esse tipo de mesa, tanto os regulares quanto os recreativos. Ao contrário do que muitos profissionais dizem por aí, esse tipo de sitting goal eu prefiro jogar um pouco mais de mãos do que o pessoal costuma jogar, visto que de acordo com esse mito de que tem que jogar os primeiros níveis de blind sempre tight, o pessoal overfolda muita coisa. A gente consegue estar extraindo bastante fichas, óbvio, sem precisar expor muito as nossas stacks, a nossa quantidade de ficha. Vou tentar comentar esse vídeo bem rápido, só para a gente ter uma noção mesmo, não vai dar para se aprofundar muito em teoria, mas vamos lá. Eu estou fazendo aqui pelo Poker Tracker, vocês podem ver que tem algumas stacks aqui, algumas não carregaram ainda, que o meu computador está bem horrível, mas a gente vai comentando algumas coisas durante o decorrer do vídeo. Vamos lá. Dama 6, não precisa nem comentar, né? Fold bem tranquilo. 6 e 4, o parceiro abriu lá do meio da mesa, né? Um já caiu ali na primeira mão. Quando o cara que dá call, você tem odds de 22% para dar call, né? Se você pegar essa mão, calcular a equidade do 6.4 de acordo com o range que ele está abrindo, com certeza você vai ter mais de 20%. Então eu curto bastante da call aqui, uma mão de equidade. Se você flopar um monstro, 6 e 4, flush draw 2 pontas, sequência inclusive, você vai conseguir stackear o pessoal porque eles são fracos. Então dá o call. Se errar, você não precisa forçar. Você vai colocar 40 fichas a mais, ele não vai prejudicar absolutamente nada a tua vida. Então dá para você dar o call tranquilo. Se você acertar um monstro, você vai conseguir stackear o pessoal, né? Ele foldou aqui, eu, como falei, já curto esse call aqui, né? Visto que o rapaz deu odds aqui, você vai jogar em posição contra ele, o agressor muitas vezes pode desligar já no flop dependendo do board que vem, né? Então eu curto bastante esse tipo de call aqui. 8-2 de small fold, né? Precisa nem a gente ver. 5-2 fold, 3-6 fold. Esse 8-7 suited eu abriria. Se o Elsa não abrisse aqui, eu abriria, né? Porque eu penso da seguinte maneira nesse sitting goal aqui. Não tem ante, né? A gente pode ver que não tem ante. Ele vai criar ante a partir do blind de 200. Então, praticamente você vai ter que jogar o pós-flop com os caras para você ganhar ficha. Se você esperar só para roubar, o teu roubo vai ser muito pequeno. Você vai arriscar 10 blinds para roubar um. Então, eu acho que, na minha opinião, não compensa. Alguns vão me criticar de estar falando isso, mas eu curtiria bastante abrir, e visto que a gente está com 50 blinds de hiper, a mesa inteira está 50 blinds, dá pra gente abrir um 8-7 suited bem tranquilo e jogar o pós-flop com o pessoal que der call. J4 fold, 9-6 o cara abriu mini raise, esse tipo de mão que eu já não gosto. 9-6 off, não é conectado, se fosse um 9-8 off eu daria call, 9-6 suited eu daria call também, pela equidade da mão. 9-6 eu já não gosto da call. Concordo com o fold do Patrick. 8-9 do small, dá pra foldar tranquilo. Do big já gostaria de dar call, né? A gente sabe que não vai jogar em posição, fora de posição contra mais uma pessoa, vai ser apenas contra 2, gente da call do small a gente provavelmente vai jogar contra 3, então é bem complicado. Bem, esse rei 2 aqui, o blind já subiu para 50, a gente já tem 15 blinds, né? A gente está no cutoff. O Ovas, aqui está dizendo que ele folda bastante para steal, 1 de 1, para as stats que eu possuo, né? O Luxen aqui ele tenta roubar todos, mas a gente não tem informação de fold para steal. O que é fold para steal? Quando eles estão nos blinds, eles não defendem os blinds. Então, esse aqui não folda para steal também, ele não está no blind, mas dá para a gente ter uma noção. Parece ser regular pelos stats dele, né? Esse rei 2 aqui eu abro pela equidade da mão e simplesmente para roubar, né? Se faz 100, 120, o que seja, né? Os caras vão foldar, você vai puxar um podzinho de 75.
Caso eles deem call, você tem o rei, que é uma carta alta, uma blocker, que provavelmente você vai estar na frente da maioria do range aleatório que eles vão ter. Você tem um rei 2 suited, pode acertar alguma coisa. Como eu falei, você não precisa atolar a mão. Joga, se você acertou, controla o pote, você vai ter posição 90% das vezes aqui. Então eu curto a brisa aqui para roubar e óbvio, para não deixar teu stack ficar naquele puro push or fold, né, que a gente está acostumado. E como eu falei, nesse sitting goal aqui, em específico, ele demora muito vírus antes, então a porcentagem de lucro que você vai ter arriscando 10 mais, por exemplo, é pequena. Então, na minha opinião, às vezes compensa mais a gente fazer esse tipo de roubo aqui no início não, blind 50, né, mas nesse tipo de spot aqui, do que esperar o blind 100 para a gente começar a chovar ou foldar. A gente não precisa só ter o edge do push or fold aqui da seleção de range pré-flop. A gente pode ter um pouquinho de pós-flop envolvido também. Esse Ice 5 gosto de abrir porque é o Ice 5 suited, né? Ele tem a equidade da sequência, tem a equidade do flush. Se fosse Ice 6 suited eu já não gosto de abrir, Ice 7 também não. Eu abriria Ice 5 ou menos, só que tem muitos regulares, inclusive, que não abrem nessa posição, que é Ice 5 suited. Eles acharem que é uma mão dominada, etc. Mas é aquela velha história, a gente não precisa atolar, a gente vai jogar o pós-flop, vai ver o board, vai analisar perante o range do vilão. Então abrindo esse Ice 5 suited que eu gosto bastante. Vamos ver o que aconteceu na ação. O Lucas deu call, né? Board 8, 10 e 4. Eu não se betaria, porque está tudo no range do big, né? Óbvio que a gente não tem valor algum na mão, a gente poderia estar blefando aqui, mas grande parte das vezes não vai passar, porque esse é o tipo de mão que o Big Blind normalmente defende, e a gente não tem muita equidade também na mão. O Patrick apostou mais de meio pote, eu acho bom o size, já uma fold act, etc. Mas apostar isso aí e desligar a mão no turn se ele pagar, né, provavelmente. Mesmo que bata um rise ali, a gente já vai de check para tentar controlar e reavaliar no rig. Eu particularmente não se betaria por esses motivos que eu citei. Ele foldou, beleza. Ice 8 suited, eu não gosto de abrir. Não gosto porque não tenho cuidado da sequência, a gente está praticamente do MP, né? MP1 na verdade. Eu não abro esse tipo de mão. Eu particularmente não gosto. Depende do range que você está acostumado a abrir, jogar, etc. Eu abro Ice 5 suited, mas o Ice 8 suited não. Pela equidade da sequência que aumenta de 3 a 4% a equidade da minha mão. Os dois pagaram. Aqui eu já gosto do C-Bet. Por quê? Board dobrado. Ninguém acertou nada, provavelmente. Ou ele tem a dama, ou ele tem o sete, ele não vai ter nada. Pode pagar com flash draws, alguma coisa do gênero, uns pares pequenos. Mas na maioria das vezes o que ele defendeu, ele errou e vai desligar. Pode estar em 360, você faz uma aposta ali de 130. 130, 140. É o limite que você... uma quantidade tranquila para você fazer para gerar uma fold act nesse tipo de board que é seu. E se alguém der call, você ainda pode acertar uma carta de copas ali, você pode acertar um as, mas tem um backdoor do flush. E como eu falei, na maioria das vezes, aqui, grande parte das vezes, cerca de 70 a 80% do pessoal vai estar foldando. Eu curto ser beta. Check, 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 e já não tem valor da call. Né? Provavelmente eu teria foldado, por exemplo, se ele tivesse 10 aqui, teria puxado a mão no flop já. Sem ver o... Então provavelmente já teria se betado fraquinho aqui no flop. Se a gente tivesse resistência, já desligaria normalmente. Mas grande parte das vezes a gente estaria puxando a mão no flop já. Vamos para a próxima aqui. 2 e 7 off fold, 2 e 3 fold. Aqui a gente já está no blind 100, todo mundo na faixa de 13 e 14 blinds. Né? Aqui já eu continuaria fazendo mini raise aqui de todas as maneiras, né? Porque, como eu falei, 10 blinds para roubar um é bem pouca coisa. Então, continuar fazendo mini raise ali, por isso que o pessoal não costuma fazer muito raise steal, né? Raise steal, para quem não sabe, é roubar o teu roubo. No caso, você abre, por exemplo, do botão, o cara do small blind vai ao win. Isso aí é chamado de raise steal. Abre 3 fold, o cara limpou lá do começo da mesa. 10 e 8 fold.
Reset fold. Já subiu o blind aqui de novo, né? A gente não se mexeu no blind sim. Aqui no blind 150 a gente tem 10 blinds. Aqui a gente já tem que estabelecer um padrão. Ou a gente vai chovar com 10 blinds ou a gente vai dar mini raise. Obviamente aqui a gente já tem que chovar, né? Infelizmente chegamos no push fold no limite. Não tem muito o que fazer. Esse Ice 6 aqui do começo da mesa, MP2. Particularmente falando, eu não gosto. A gente sabe que o range de call do pessoal vai ser o que? Ice X, né? Ice 10 mais, normalmente, alguns pares de 8 mais. O pessoal costuma pagar com esse tipo de mão. E o Ice 6, obviamente, já está dominado. Eu chovaria esse Ice 6 aqui do hijack. Eu estaria chovando, mas aqui do começo da mesa eu não gosto. Mas se a gente olhar na tabela de Nash, deixa eu abrir aqui. A tabela de Nash, para quem não sabe, é uma tabela que ela vai te dizer mais ou menos os ranges lucrativos de você chovar por determinadas posições com determinados stacks. A gente olha lá, por exemplo, nessa tabela aqui, é a tabela com 12,5% de UTS, se não me engano é para MTT. A gente vai olhar, por exemplo, com 10 blinds, o que a gente pode chovar do cutoff que vai ser lucrativo. Ele vai te mostrar o range aqui. Nesse caso nosso, ele não tem antes. Então a gente vai selecionar a parte da tabela que não tem antes. E vai ver. Ele está chovando aqui 10 blinds do MP1. Vamos ver aqui. MP1, 10 blinds. A gente vai ver que o ICE 6 Suited não entra. Ele pede aqui para você chovar ICE 5 Suited, que já é o bottom da Nash, né? O ICE 9 Suited mais. Então, o Suited a gente chovaria aqui. Eu não gosto de chovar nem o ICE 9 Suited, eu chovaria ICE 10 mais. Eu gosto de chovar o bottom da Nash. Mas lembrando essa tabela que a gente não é obrigado a seguir ela à risca. A gente vai usá-la como base apenas para determinados spots. Ela não é utilizada em ICM, então quando tem dinheiro envolvido a gente não utiliza essa tabela, mas para chip e EV mesmo, só para ganhar fichas. Mas particularmente eu não gosto do show 10 e 6. Beleza? Ele chovou, passou. Beleza? 9 off. Beleza, fold, o TG, né? Aqui 9-8 off, o cara abriu do botão. A chance de ele estar abrindo light é enorme. Ele pode estar abrindo com muita coisa light. Eu não preciso chovar essa mão 100% das vezes. Aqui eu tenho odds, boas odds, 31% para dar call. A minha equidade da mão vai ser cerca de 35% a 40%. Dependendo do range que a gente estipula para o vilão. Então, eu gosto de usar o call aqui com o 9-8 off. Jogar o post-flop mesmo. Na verdade, não vai ter muito post-flop aqui. Se a gente acertar alguma coisa, um board mais propício, a gente vai ter que jogar de check shove, né, praticamente. Mas eu gosto desse call aqui. É uma mão conectada, uma mão que flopa bem. Contra o range que o cara está abrindo ali, que é gigante, provavelmente ele está abrindo só para roubar, a gente pode até jogar. Ou a gente pode optar por dar o all-in, né? Que é roubar o roubo dele, fazer o raise 2. 9-8 off não tem blockers, mas tem uma equidade. Se ele tiver um Ice Rei da vida, a gente vai ter equidade de 40%. Então também é uma opção. Eu particularmente daria o call aqui para acertar alguma coisa e de check shove. Mas as duas linhas são ok. O fold eu não gosto não. 9 damas suited do de qual posição que a gente está aqui? MP1 de novo, né? A gente pode contar que tem MP2, porque o cara que está morto, o call dele não interessa para nós. Podendo contar de MP2 aqui já tem ante, né? A gente já viu que entrou o ante na mesa. Esse 9 dama suited que eu chovo sempre. Aqui é o único esse 9 dama suited. Se a gente olhar na tabela de Nash, vamos colocar aqui numa tabela de 12,5% de ante. A gente tem 9, 8 blinds. 8 blinds do MP2 que a gente está calculando. A dama 9 suited demais. Ele é o bottom da Nash. Apesar de ser o bottom, né, nesse caso eu já gosto de chovar. Eu chovar porque é uma mão ótima, tem muita cuidado contra qualquer coisa que eles vão dar call pra nós ali. Também a dama high pode ser uma carta boa, né? Não é sempre que eles vão ter um asa, um rei ali. Na maioria das vezes eles vão ter. Se não for a gente tomar call de Ice X e X, a gente tem grande cuidado pela sequência, pelo flush. Eu chovo essa mão aqui sempre.
Aqui abrir, a gente tem 9 blinds, fold, 9, 3, fold, beleza. Mais e 6, cara limpou. Cara, se você já viu ele limpando, vou confessar que não prestei atenção nas mãos anteriores. Não vi se ele estava limpando ou não. Mas tem dois tipos de fish, né? De recreativo, que ele limpa topo ou limpa para foldar literalmente, limpa para ver um flop barato. Se ele limpou na segunda opção, que é para ver um flop barato, só para querer acertar alguma coisa, o show é totalmente ok, né? Mas se você não viu ele limpar nenhuma vez até agora, eu não curto chovar não, porque grande parte das vezes vai ser trap, né? Mas o Ice 6 é uma mão ótima para você fazer esse tipo de estilo. Todo mundo limpo, você check com 2 e 6, beleza, errou. Eu tenho que aqui continuar na set off. Aqui a gente vai, né, vamos reanalisar aqui a mesa. A gente tem 3, 4, 5, a gente tem 7 na mesa. O ITM é apenas em 3. E a gente tem que pressionar o pessoal, a gente tem que procurar roubar os blinds, para a gente chegar no three-handed com um stack confortável, para chegar no four-handed, na bolha, para poder pressionar o pessoal. Que a gente tem que começar a se mexer um pouquinho mais. Apesar de a gente estar bem curto ali, só poder chovar, né? Os caras se mataram ali. 8, 7, tranquilo, fold aqui. As 4 suited. Se ele não tivesse aberto lá, com certeza é chove, né? Como ele abriu do começo da mesa, não tem fold act, é ruim chover. As rei, tem nem o que falar, né? Chove tranquilo. Esse 9J, se tivesse chegado em fold, a roll-in, tranquilo também. Pelas stacks do vilão, pela posição que a gente tem, pela nossa stack envolvida. A gente pode não ter muita fold act contra esse aqui, por exemplo. Ele vai pagar grande parte das vezes. Mas contra o range aleatório a gente está bem com 9 vala, né? E compensa também dar esse gamble aí de 60-40, grande parte das vezes, para a gente puxar essas fichas e fazer a manutenção do nosso stack. Esse 9 dama também, se o cara não abrisse do TG, era chove. Rei J, chove tranquilo, perfeito. 7, 8 já tomou Hawk. 10 e 10, Blind War. Se deu mini raise. Eu entendo a linha do mini raise aqui, pra, digamos assim, não espantar o vilão. Para induzir ele a chovar também, ou até mesmo para pagar e se jogar o pós-flop para extrair um pouquinho mais. Mas eu acho que se o cara estiver prestando atenção no jogo, ele vai se assustar com esse mini raise aqui, porque você não fez isso nenhuma vez até agora, levando em conta que você tem menos de 10 blinds. Né? Então é muito difícil você dar esse raise fold aqui no Blind War para ele. O que eu faria no seu lugar? Ou iria o indireto, né, para manter a nossa linha, agressividade, ou eu dava o limp. Dava um limp aqui. É óbvio, se bate um mais rei dama no flop, você não precisa atolar. Mas para ter induz um pouco mais ele a chovar, a gente não demonstra força em hipótese alguma. Ou curto aqui ou limpo ou chove direto, ou mini raise, eu acho que assusta muito. Você está entregando que não vai foldar, mas você está dizendo para ele, entendeu? 4 e vala fold, Ice 10, se você tem quantos blinds. Que é a mesma coisa, cara. Eu não gosto do mini raise aqui. A gente tem que seguir um padrão, né? Com 10 blinds eu não costumo dar mini raise. Acho que nenhum profissional costuma fazer isso. Aqui é o win direto. Né? Até para evitar do cara que está um pouquinho maior, que dá um call ali de 5 e 6, acertar um flop contra você e você não poder stackear, não poder roubar as fichas e acabar perdendo muito fold act no teu stack. Esse mini raise aqui eu não gosto não. Aqui é chove direto. Tomamos um call ali dominando, né? Tomamos uma badzinha. Esse 7-4 aqui, cara, aqui a gente já tá numa situação complicada. A gente não tem fold equity. O cara do Big Key, eu não sei se ele paga muitas coisas. Eu vou falar pra você que eu particularmente chovaria 7-4 suited. Pela fold equity que ainda me resta, né? Esses caras aqui eles não vão pagar com muita coisa, a gente já sabe disso. O que eu acho que pode pagar a gente mais light é o botão aqui, que tem mais odds para isso.
O Big, na verdade, tem mais olhos pra isso. Mas eu chovaria essa mão aqui pelo Fold Equity que ainda me resta, porque depois se chegar o blind a gente vai depender da sorte. 5 e 2 o cara limpou. Você é algum. Cara, aqui você já tá naquela situação de. Ou é o racha. Mas eu particularmente não gosto, porque aqui você tem 100% de certeza que você tá perdendo a mão. E que você não tem Fold Equity. Ele já limpou. Né, ele fez um blind ali, você jogou mais 3 pra cima dele, mais 2,5. Não tem fold, né? Sabe que não tem fold. E a gente está perdendo, obviamente, a mão. A gente está ganhando um 4 e 2, não 4 e 3. Então é impossível a gente estar ganhando essa mão. Eu prefiro só dar o check e desligar a mão. Eu preferia ter jogado aquele 7-4 do que nessa situação aqui. Vamos acertando. Vamos 6 fold. Aqui a gente está 5-handed, né? Na pré-bolha, a gente pode chamar. 3 foldou. 7-2 blind war foldou. Aqui é algo indireto também. Não tem muito o que pensar. 2 suited ele foldou. Chovou um 8 já tá off. Eu gosto do show, praticamente gosto. Pela fold equity que a gente ainda tem. Pela imagem relativamente estática que a gente está mostrando. Eu gosto do show. Temos um call que a gente não queria, né? Deixamos um flip. Dobramos. Tomamos um alto 7-9. Mesma coisa daquela situação, cara, que ou folda ou all-in. Aqui já acho que nem o limp é bom, mas você tem uma mão ridícula, né? Uma mão com pouca equidade, etc. Eu gostaria do limp se ele tivesse com o mesmo stack que você, pra tentar dar um limp stab ali, que é você limpar e sair apostando em qualquer flop. Mas aqui esse mini raise já não existe, na minha opinião. Beleza, aqui eu gosto ou all-in ou fold. Beleza? All-in ou fold. All-in, obviamente, só para roubar a mão, só para roubar o blind, sem pensar no valor da nossa mão. O cara caiu ali, já estourou a bolha, né? Ótimo, a gente já tá no TM. Aqui o cara chova muita coisa. Eu acho que o J8 não tá na frente, que eu acho tranquilo foldar. Dama 3, esse dama no blind war aqui eu mando 100% das vezes. Menos de 10 blinds efetivos, né? A dama está na frente do range aleatório dele do Big Blind. Então aqui é o indireto. Ó. Mais uma vez, mini raise, cara, não existe. Esse mini raise aqui já não tem fold act. Né? Aqui ou se folda direto ou chova, mas o correto aqui é chovar. Quase sempre esse dama X aqui no blind wall. Com essa stack, né? Rei J all-in, de novo mini raise. Não faz sentido. Patrick tem que reavaliar isso aqui, cara. A gente tem que manter um padrão. Né? Você não tem jogabilidade mais. Não tem porque você dar um mini raise e querer jogar pós-flop, por exemplo. Aqui a gente chegou na fase de 10 blinds ali, não tem mais pós-flop. Aí é all-in ou fold. Acertou, você checou. Eu não gosto, cara. Eu prefiro já apostar pra chovar no turn, sabe? Já que você fez essa jogada desde o pré-flop, né? Eu gosto de fazer uns 650 ali pra chovar em qualquer turn. Visto que você já não tem fold mais pra mão. Cara, de certa forma a tua indução acabou dando certo, mas não gosto não. Não é sempre que o cara vai resolver te blefar com 8 raio. O cara chovou, vamos ver como foi a sessão, que eu não prestei atenção. O cara tava morto praticamente. Aqui não tem que fazer call into 7-2 aqui, blind war, heads up. Que vamos subir N2, né, praticamente. Ele deu alto pra nós. Raise de novo, beleza. Nós acertamos. Você deu um call ali, cara. Você saiu apostando um blind, você deu call. Você tem uma broquinha ali do 6, né, mas eu não gosto do call não, cara. Porque, né, como a gente já falou, esse Shingon não dá muita jogabilidade pra gente. Temos ali 12 blinds efetivos, 3 blinds. Se dá o call ali, eu não gosto não.
que eu faria aqui? Eu daria um raise para 1.700, 1.600. A gente já geraria uma fold equity e ainda continuaria na mão. Mas o call eu não gosto não. Ele checou, você blefou, beleza, acabou passando. Acho que fez um float, né? O que seria o float? Para quem não sabe também, ele deu o call com uma equidade, né? Na mão. Quando o cara bate o turn, na próxima street ele checa, a gente vai apostar em 2 para tentar roubar o pot. Acho tranquilo, que gostei da jogada também. Mas eu acho que daria raise naquele flop ali. Walk. Aqui Blind War. Aqui já não tem mais bet fold, né, cara? Aqui é all-in. Ele já tem 5, 6 blinds ali, que é all-in direto. Não tem bet fold mais não. Você limpou com J6. Cara, pelo mesmo motivo da passada, não gosto que é all-in ou fold. É muito pouca ficha. Você checou, acertou o J, checou, apostou ele call. Acertou solzão no river, all-in, ele call. Chamamos um sonho ali, né? O cara não quis largar. Mas é óbvio, a gente tem spots aqui que eu falei que não é o correto, mas a gente acabou puxando a mão, acabou dando certo. A gente tem que analisar, como jogadores de poker, a gente tem que analisar no longo prazo. Né? A gente não pode se preocupar com o resultado apenas de uma mão. E normalmente esse tipo de jogada não é lucrativo. Então por isso que eu falei que eu não gosto. Mas em todo caso aqui, Patrick, a gente só tem que estabilizar a quantidade de blinds que a gente vai trabalhar com push or fold, né? Evitar esses mini raises ali com 8 ou 6 blinds, porque não é bom, não é uma jogada boa. Né? Mas no restante acho que está bem tranquilo, não teve muita jogada ruim aqui não. É só treinar um pouquinho mais essas leituras aí do board às vezes, quando dá check, quando não dá em determinados flops. E o push fold, né? Uma maneira de vocês estudarem o push fold com tranquilidade é a tabela de net. Estou dando um pouquinho mais dela aqui. Esse sitting goal, por exemplo, a gente vai trabalhar, como eu já disse, na parte de 100 antes. Né? E essa tabela a gente seguia quando? Quando, óbvio, a gente ainda tem fold equity, a gente não está envolvido na parte de dinheiro, né? A gente não tem CM envolvido. Né? E, obviamente, em gap. Se tiver alguém abrindo antes de você falar, essa tabela já não é utilizada mais. Essa tabela pode ser usada como guia apenas, não como regra, para você ter uma noção do que deve ou não deve chover em determinados spots. Beleza, pessoal? Mas é isso. Espero ter ajudado. Futuramente teremos mais vídeos aí. Beleza? Abraço, valeu!